Agora nós temos a nossa próxima mesa redonda, com a mediação, inclusive, do Fernando, nosso querido Fernando Moraes de Barros, teremos comunicações com o João Evangelista, Tude de Melo Neto, segundo a nossa programação começa com ele, em seguida o Luiz Ubira e depois o André. Mas como o mediador dessa mesa é o Fernando, então, por favor, eu passo a palavra para você, Fernando. Obrigado, Geraldo, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação verdadeira, né, participar de mais desse 47º, né, Encontros Nietzsche, em homenagem aos 25 anos do Grupo de Estudos Nietzsche, fundado e coordenado pela professora Scarlett, enfim, e que, de alguma maneira, me dá essa chance de contribuir, né? Me deixa muito feliz. Bom, seguindo, então, a programação, nós temos, então, três intervenções, a começar pelo João Evangelista Tudo de Melo, conforme já indicou o colega Geraldo, que vai nos apresentar, então, enfim, vai expor a sua pesquisa Nietzsche à luz dos antigos, a transvaloração dos valores. Pois, João, boa tarde, prazer em revê-lo ainda que à distância, né? E a palavra é sua. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Tudo em ordem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Só um minuto. Bem, eu também gostaria de expressar a minha satisfação de participar mais uma vez dos Encontros Nietzsche e também de fazer parte desse nosso grupo de estudos Nietzsche. Gostaria de agradecer a organização do Geraldo, Éder e João Pereira. Bem, então eu passo a minha exposição. Na verdade, eu havia preparado um texto acerca de parte da pesquisa que eu estou realizando, só que eu entendi que seria melhor falar sem o texto, visto que se eu estivesse restrito ao texto, eu não daria conta, eu acho, do trabalho que a gente tem feito aqui no núcleo do GEM, em Recife. Então, eu fiz algumas anotações, eu vou falando sem o texto, acompanhando essas anotações. Bem, então, falar um pouco sobre o núcleo aqui do Recife, né? Ele existe desde 2013, época que eu voltei após o meu doutorado realizado na USP, e me vinculei à Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Nessa época, começamos com um grupo de estudo, em que realizávamos reuniões semanais acerca do estudo do texto de Nietzsche, e também realizamos alguns eventos, como a 37ª edição dos Encontros Nietzsche, isso em 2015, e publicamos também uma coletânea na revista na época da Universidade Católica de Pernambuco, com os textos de algumas pessoas de alguns convidados que participaram do evento. Participaram do evento uma série de colegas do GEM. Em 2018, o grupo de estudos Nietzsche ele se transferiu da Unicap para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a universidade a qual estou vinculado atualmente. Continuamos realizando essas reuniões de análise de textos semanalmente. Atualmente estamos trabalhando a genealogia da moral e também realizamos alguns eventos como a Jornada Nietzsche em 2019, que também tivemos a satisfação de receber alguns membros do GEM Nacional, como o professor Carlos Marco, o professor André Itaparica, que lançou o livro aqui. Esse evento ele foi realizado na parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a UFPE. Uma última palavra sobre o GEM Recife é que ele tem um caráter de promover o intercâmbio entre estudantes e professores das universidades aqui do estado e de outros estados próximos. Por exemplo, participam semanalmente do grupo alunos e professores da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, a qual eu estou vinculado,
mas também alunos da Universidade Federal de Pernambuco, alunos da Universidade Católica de Pernambuco, alunos e professores, a professora Marta Peruzzi, por exemplo, e alunos também da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Estadual da Paraíba. No contexto do núcleo do GEM do Recife, nós também fazemos o trabalho de orientação. E aqui eu vou falar rapidamente sobre o trabalho de cada um dos orientandos. Começando por Leovan Moraes Rodrigues Neto. Ele é um aluno da graduação da UFPE e está vinculado ao PIBIC da UFPE. Também ele é bolsista atualmente ele é bolsista da FACEP. Em nível de doutorado, temos o aluno Pablo Ravel, que trabalha a relação entre as noções de niilismo nas obras de Nietzsche e Dostoiévski. Jorge Bachin trabalha a recepção da filosofia de Nietzsche pelo pensamento de Deleuze, também mestrando da UFPE. E o recém-doutor, Sérgio Ferreira, que defendeu uma tese de doutorado, na verdade, na pós-graduação de Psicologia da Universidade Católica de Pernambuco, e ele trabalhou a recepção da filosofia de Nietzsche por Viktor Frankl. Tendo feito essa introdução e trazendo essas informações sobre esse trabalho de pesquisa e orientação no núcleo do GEM Recife, eu passo a falar um pouco mais da minha pesquisa propriamente dita. Na verdade, atualmente eu estou trabalhando em duas frentes. A primeira frente é um trabalho que está na fase final e, na verdade, na fase de publicação. É um trabalho que ele deriva, na verdade, da tese de doutorado que foi defendida na USP sob a orientação da professora Scarlett Markham, e esse trabalho está sendo concluído e publicado aos poucos. A primeira parte do trabalho foi publicado ano passado pela coleção Sendas e Veredas, o livro Nietzsche à Luz dos Antigos, a Cosmologia, e este ano e o próximo ano eu pretendo publicar mais duas partes desse trabalho, a continuação. A ideia central dessa nossa pesquisa é tentar compreender a filosofia de Nietzsche, ou pelo menos a filosofia da última fase, a última fase do pensamento nietzschiano, à luz do diálogo de Nietzsche com os seus pares da antiguidade. Por que os antigos? Ora, essa última fase da filosofia de Nietzsche, no meu entender, ela visa promover uma grande reviravolta nos valores do Ocidente, ou seja, a fase da transvaloração dos valores. Ora, no meu entender, para bem compreender esse projeto nietzschiano, entendemos que é necessário compreender de que forma Nietzsche se relaciona com essas tradições fundadoras do Ocidente. Então, nesse sentido, todo esse trabalho que eu estou publicando, eu comecei a publicar no ano passado, vou publicar neste ano e no próximo ano, ele se faz por meio da leitura dos antigos, que teriam influenciado Nietzsche, ou que se colocam, ou que Nietzsche elege como adversários, e, a partir dessa leitura, eu promovo o diálogo de Nietzsche com essas, e tento entender a própria filosofia de Nietzsche a partir desse diálogo com as fontes da antiguidade. A primeira parte desse trabalho, como eu disse, ela já foi publicada pela editora, pela coleção Sendas e Veredas, pela editora da Unifesp. Nessa primeira parte, eu tentei entender a cosmologia nietzschiana a partir da apropriação que Nietzsche realiza da filosofia de Heráclito e da física estoica, ou seja, eu tentei entender e explicar a vontade de potência, a teoria das forças, o eterno retorno do mesmo, à luz dessa relação de apropriação que Nietzsche realiza com Heráclito e com os estoicos. A segunda parte desse trabalho tenta entender o projeto da transvaloração dos valores à luz também do diálogo com
com os antigos. Agora, né, dessa vez, um diálogo belicoso, com o que eu posso chamar de tradição dualista do Ocidente. Então, esse segundo livro, essa segunda parte, que será publicada ainda esse ano, eu vou tentar promover, vou tentar entender esse confronto de Nietzsche com o platonismo e com o cristianismo. E para tanto, eu procedi de uma maneira análoga à que eu procedi no primeiro livro, ou seja, eu me debrucei sobre os textos de Platão e alguns textos do Novo Testamento, para tentar verificar, para tentar colocar à prova as teses de Nietzsche acerca desses seus adversários. Nesse sentido, eu percorri praticamente todo o corpus platônico, não, todo o corpus dos diálogos de Platão, praticamente todos os diálogos de Platão, dando ênfase, sobretudo, às passagens em que podemos encontrar os mitos escatológicos do destino da alma. Então, eu fui dos diálogos da juventude de Platão até os diálogos da velhice, tentando encontrar essas passagens e pensando essas passagens à luz de Nietzsche, levando em conta, sobretudo, a ideia de que a filosofia de Platão levaria, por conta de um dualismo, levaria a uma negação da vida. Então, eu tentei dar conta desses mitos escatológicos e também tentei elencar e confrontar Nietzsche com a doutrina das formas puras, ou a doutrina dualista de dois âmbitos de realidade, que alguns comentadores entendem como dois âmbitos de realidade. Então, eu me debrucei sobre os diálogos de Platão, à luz de Nietzsche, à luz dessa crítica de Nietzsche, tentando encontrar essas passagens e refletindo acerca dessas passagens que deixaria claro esse dualismo negador de Platão. No que diz respeito à Bíblia, eu dei ênfase ao Novo Testamento, tentando levar em conta, sobretudo, a noção do juízo final, e aí eu fui, por exemplo, ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus, etc., as cartas de Paulo, tentando pensar a ideia de julgamento final, de vida pós-morte, etc. Esse trabalho ele está estruturado da seguinte maneira: no primeiro momento eu trago essa base, essa suposta base dualista do Ocidente, a partir dessas duas tradições, e na segunda parte desse livro eu apresento de que maneira Nietzsche tenta colocar de cabeça para baixo essa cosmovisão dualista que teria as suas bases no platonismo e no cristianismo. E aí eu tento dar uma conclusão provisória nesse segundo trabalho, porque eu vou voltar à cosmologia de Nietzsche, mostrando que Nietzsche tenta substituir essa cosmovisão dualista pela cosmologia aqui que diz respeito à teoria das forças, vontade de potência e eterno retorno. Então, eu tento dar essa primeira amarração no trabalho. E eu tenho para publicar provavelmente no próximo ano, esse é o projeto, a parte final do trabalho, que visa compreender a noção do trágico em Nietzsche, sobretudo do trágico da última fase da filosofia de Nietzsche. E isso vai ser feito também à luz desse diálogo com os antigos, aqui no caso, diálogo com a tragédia grega e com os mitos com os mitos dionisíacos. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, isso eu vou deixar para um momento posterior. Como eu disse a vocês, o meu trabalho de pesquisa está dividido em duas frentes. Essa primeira frente é um trabalho de comentador, é um trabalho que toma Nietzsche como objeto de estudo. Foi isso que eu fiz no mestrado, foi isso que eu fiz no doutorado, agora dessa maneira que eu estou trabalhando na publicação desses livros. Mas, recentemente, eu comecei outra frente de trabalho, outra pesquisa vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao qual
eu estou vinculado, que é um trabalho multidisciplinar, um trabalho que agrega esforços tanto nas ciências sociais, nas letras, na história. E nesse trabalho, eu não tomo Nietzsche como objeto de estudo. Nesse trabalho, eu tomo Nietzsche como uma espécie de marco teórico, ou como queiram, como uma caixa de ferramenta conceitual, para pensar aspectos da moral brasileira. Inicialmente, esse trabalho se chamava Genealogia da Malandragem. Entretanto, eu vi a necessidade de expandir o tema para outros, digamos, tipos morais brasileiros, como Caxias, o Otário, o Beato, etc., porque, no meu entender, só é possível compreender cada um desses tipos na relação entre eles. Não é possível, por exemplo, compreender o malandro sem a relação com o Caxias. Na verdade, eu estou apresentando essa outra temática que eu comecei a trabalhar a partir de agora, talvez fique meio solto, mas é apenas para uma primeira informação. Um pouco mais para frente, eu pretendo, quando já a pesquisa tiver andado um pouco mais, eu pretendo apresentar algo mais substancial dessa pesquisa que toma Nietzsche como caixa de ferramenta e não como objeto de estudo. Bem, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, João, pela exposição atenta do seu trabalho e também da apresentação dos pós-graduandos e do recém-doutor, né? A questão em relação ao Heráclito e também no que se refere aos antigos, me ocorreu se não haveria uma espécie de redimensionamento desse ideal retrospectivo, não só do Heráclito no terceiro período da obra, mas pensando naquilo que Nietzsche fala um tanto na seção do Crepúsculo, ao que devo aos antigos, né? Onde faz confluir representações modernas, na verdade, num aspecto ainda que numa chave disruptiva. E eu me pergunto quanto de grego ainda tem ali, né? Então, Fernando, eu levando em consideração a questão que você colocou, que seria, será que eu não estou vendo muita Grécia nesse último Nietzsche? Por exemplo, vamos levar em conta o que você trouxe, o meu primeiro trabalho em que eu quis entender a cosmologia de Nietzsche à luz de Heráclito e dos estoicos. Se a gente pode pegar a letra de Nietzsche para talvez negar essa influência grega, a gente também pode pegar a própria letra de Nietzsche para afirmar essa influência grega também na última fase. Eu lembro, por exemplo, aquela passagem lá do Esse Homo, na qual ele está falando justamente do eterno retorno do mesmo e atribui uma influência a Heráclito. Ele diz que Heráclito poderia ter elaborado o eterno retorno. Ele não diz que o eterno retorno já estaria em Heráclito. E diz mais, que existem traços dessa doutrina nos estoicos. Então, todo o meu trabalho foi para mostrar que os conceitos da cosmologia de Nietzsche, a gente depois poderia discutir o estatuto dessa cosmologia, o que ele quer com cosmologia, se ela seria uma cosmologia fundacionista ou não, ou seria uma interpretação, isso é outra questão, mas eu entendo que a gente pode chamar de cosmologia, porque ele está falando aqui, no meu entender, do cosmos. Então, quando ele traz vontade e potência, teoria das forças, eterno retorno do mesmo, eu acho que a estrutura do pensamento de Nietzsche, ela como ele mesmo afirma em Esse Homo, ela é devedora da forma de pensar dos gregos. Entretanto, a gente não pode deixar de observar todas as influências contemporâneas a Nietzsche para a elaboração dessas doutrinas. Por exemplo, a gente não pode pensar a doutrina do eterno retorno sem levar em conta, por exemplo, a discussão que existia na termodinâmica, a tentativa de entender o cosmos à luz daquelas teses da termodinâmica. A gente não pode deixar de levar em conta a doutrina da vontade e potência, a teoria das forças, sem levar em conta toda a discussão que existe na biologia da época, que o Wilson trabalha tão bem. Entretanto, o que é que tem de interessante aqui? O que é que tem de fundamental aqui nessa relação entre os gregos e os contemporâneos a Nietzsche, a ciência do século XIX? No meu entender, estruturalmente, Nietzsche pensa como Heráclito, pensa como os estoicos, mas ele traduz esse pensamento
para um dialeto científico do século XIX, e aí sim ele vai dialogar com os seus pares, vai se apropriar dessa outra linguagem. Por que ele não vai usar mais contrários? Por que ele não vai usar o dialeto dos estoicos, o dialeto de Heráclito? Porque ele está falando para o século XIX, ele está falando para o século positivista, ele está falando para o século cientificista. Então, no meu entender, quando Nietzsche se debruça, por exemplo, sobre Heráclito e os estoicos, ele está utilizando essa estrutura de pensamento e adaptando para essa linguagem do século XIX. E qual é a função disso? Para mim, tem uma função muito pragmática. Se ele quer colocar de cabeça para baixo a cosmovisão ocidental do século XIX, ele precisa falar para o homem do século XIX. E para falar para o homem do século XIX, ele precisa usar essa linguagem cientificista, que é a linguagem da época dele. E aí eu estendo a mesma discussão em relação a Platão e ao cristianismo, aí não colocando o Platão e o cristianismo como uma apropriação, mas colocando como um diálogo belicoso que leva a cabo com essas tradições. Então, eu diria que Nietzsche continua fundamental, ou que os gregos continuam fundamentais nesse último pensamento de Nietzsche. Entender a transformação dos valores tem de levar em conta esse diálogo belicoso com a tradição dualista. Entender a cosmologia de Nietzsche, que seria algo que viria a substituir essa cosmovisão dualista, tem de se compreender Heráclito, estoicos e a outras fontes também, mas eu restringi meu trabalho aqui a essas fontes. Mas muito obrigado, Fernando, pela questão. Obrigado, João. Bom, então, dando sequência à ordem das exposições, eu convido agora o colega Luiz Rubira, que vai, então, expor, nos falar um tanto sobre a sua pesquisa, cujo título é de La Rochefoucauld a Nietzsche, Moralismo e Imoralismo. Pois, Rubira, boa tarde, prazer em revê-lo, aí ainda que à distância. A palavra é sua, meu caro. Bem, boa tarde, Fernando, boa tarde aos demais, né? Acabei de chegar, estava numa banca, vocês me desculpem, mas agora já estou aqui presente. Pesquisa em andamento, né? De La Rochefoucauld a Nietzsche, Moralismo e Imoralismo. Na verdade, trata-se de uma retomada de um projeto que eu realizei já entre 2009 e 2012, no qual eu analisei, naquele momento, Nietzsche e os moralistas franceses, a influência, né, essa influência em humano demasiado humano. Só para retomar um pouco do que eu fiz naquele momento, acabei dando 3 disciplinas, né, entre 2010 e 2011. A primeira, eu trabalhei de forma muito introdutória, assim, o panorama dos moralistas franceses, que Nietzsche menciona na sua obra, né. Em seguida, fiz uma disciplina específica sobre Saint-Évremont, que é um dos moralistas que Nietzsche trabalha, e abordei um tema, Saint-Évremont como crítico de Descartes. E, por fim, o último curso que eu acabei dando foi a concepção moral em Montaigne. Então, havia um projeto lá de fazer uma entrada extensa, assim, nesse tema da relação de Nietzsche com os moralistas franceses e acabei, depois, por outros percalços e outros projetos, deixando isso na gaveta. Mas, em 2016, todos aqui conhecem o dicionário Nietzsche, né? Por conta do dicionário Nietzsche, acabei investigando um tema em Nietzsche, que é o tema do imoralismo, né? Nietzsche como imoralista, o conceito de moralista em Nietzsche, né? E ao me deparar com esse conceito, de novo, eu me dei conta que precisava voltar, sobretudo a La Rochefoucauld, para bem entender qual era a diferença, no caso, de La Rochefoucauld como moralista e Nietzsche como imoralista. Então, faço aqui apenas uma pontuação, por exemplo, do que significa o imoralista em Nietzsche, para pensar depois, para poder a gente voltar para La Rochefoucauld. O imoralista é o crítico radical da moral. Se vocês pegam um dicionário como, sei lá, o Lalande, vocês vão identificar que a concepção de moralismo ali não é como Nietzsche compreende, né? Embora eles atribuam a Nietzsche a criação do conceito de moralista, eles não conseguem exatamente definir, né, o que é. Então eu fiz um esforço para tentar definir isso em Nietzsche. Na minha compreensão, então, o imoralista é o crítico radical da moral, aquele que realiza a sua destruição ativa pela necessidade de criação de novos valores. Se pensadores anteriores
agiram como anatomistas que investigavam o tecido moral para mostrar o entrelaçamento entre vícios e virtudes, o imoralista considera-se como perito que disseca mais profundamente a moral para mostrar que sua constituição é formada por impulsos vitais de decadência. Então, me parece que isso, eu tenho outras enfim, abordagens desse mesmo tema na questão do imoralismo Nietzsche, mas isso aqui me parece central. Então, vejam, na verdade, os pensadores anteriores, como eu disse, agiram como anatomistas que investigaram o tecido moral para mostrar o entrelaçamento entre vícios e virtudes. Bom, isso aqui a gente vai bater lá em La Rochefoucauld, né? Nossas virtudes não são mais que vícios disfarçados, diz La Rochefoucauld já no início da sua obra, né? Então, fazendo esse caminho que me levou primeiro pelos moralistas, depois para o imoralismo de Nietzsche, voltando, me interessava agora investigar, né, na verdade, o que Nietzsche propriamente entendeu, por que ele exatamente não segue o mesmo caminho que La Rochefoucauld? Qual é a divergência, afinal das contas, né? E qual é a influência? Então, Nietzsche ele faz esse percurso do moralismo ao imoralismo, mas como que se dá exatamente esse percurso? Essa é a interrogação. Ora, a resposta já parece estar em Humano, Demasiado Humano. Ali tem uma passagem no segundo capítulo, no que Nietzsche diz claramente que os moralistas acertam o lado escuro da natureza humana. Bem, a gente tem eu não vou entrar em análises pormenorizadas já do começo desse capítulo, mas ali já tem uma espécie de divergência, concordância no sentido do que significa a importância do Rochefoucauld. Aliás, nas suas anotações póstumas, as primeiras que Nietzsche faz, 76, ele coloca La Rochefoucauld ao lado, na mesma equivalência da análise moral comparada somente à do cristianismo. Vocês vejam, então, que é alguma coisa de se pensar, quer dizer, Nietzsche ele coloca o cristianismo e La Rochefoucauld como dois caminhos que procuraram analisar a moral, então isso não é pouca coisa. La Rochefoucauld está sozinho, né? E em seguida Nietzsche aparece ao lado de La Rochefoucauld, colocando a importância dele, né, no segundo capítulo de Humano, Demasiado Humano, mas ao mesmo tempo ele já coloca os limites, porque ele diz, olha, o que eles acertam aqui, eles são peritos, são excelentes atiradores, mas eles sempre acertam no alvo, mas no alvo escuro da natureza humana. E a gente tem que procurar um novo caminho. E para isso estou aqui, através do método da história e a psicologia, resgatando e tal. Bem, então o que eu pretendo, retomando esse campo de investigação, né? Num primeiro momento, evidentemente, voltar a La Rochefoucauld, pegar sobretudo o que Nietzsche tinha na sua biblioteca, né? Há informações, inclusive falarei um pouco talvez desse único texto do Brasil publicado agora em 2020 por um colega do Paraná, o Gelson. Nesse próprio texto ele mostra como Nietzsche tomou contato com La Rochefoucauld por volta de 1869, né? Mas o que a gente tem na biblioteca Nietzsche é um exemplar das Reflexões, Sentenças e Máximas Morais do La Rochefoucauld, uma obra que recebeu um prefácio do Sainte-Beuve, quer dizer, alguma coisa, Nietzsche já está tomando contato, inclusive, com Sainte-Beuve, né, que é um nome maior, né? Nessa mesma edição que Nietzsche tem na sua biblioteca, também tinha a parte relativa às obras de Vauvenargues, e também algumas passagens de trechos de Voltaire, Morellet, né? Então é uma edição, é a edição que Nietzsche utiliza, evidentemente. Então voltar essa edição eu já tenho, ela é acessível, né? Então, primeiramente voltar essa edição que Nietzsche fala bastante dela, o que havia nessa, ele mostra inclusive a diferença que havia na primeira edição que a Rochefoucauld faz, o que é suprimido, né? E evidentemente a partir de uma fonte original como essa, depois cotejar com as nossas edições em português, né? Voltar para essas edições, que são basicamente 3 que eu identifiquei, uma edição, todas publicadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, a primeira delas em 1979, com uma tradução de Paulo Oliveira. Elas têm títulos diferentes, a primeira recebe Máximas e Reflexões, a segunda Máximas, Sentenças e Reflexões Morais, e a terceira recebe o título Reflexões ou Sentenças e Máximas Morais. Só que a gente já tem uma diferença entre esses tradutores, né? Então também checar o teor dessas traduções,
analisar o que foi escrito nos seus prefácios, como compreenderam o próprio La Rochefoucauld nesse momento, né? Então, o primeiro passo é voltar ao próprio La Rochefoucauld, certo? O segundo, uma segunda etapa, justamente aí entrar no modo como o próprio Nietzsche está lendo La Rochefoucauld. Para isso, eu diria que as passagens mais essenciais da obra do Nietzsche estão ali em Humano Demasiado Humano, pelo menos em 4 sessões de Humano Demasiado Humano, o Nietzsche trabalha nessas 4 sessões, pelo menos 2 ou 3 de forma realmente bastante exaustiva, La Rochefoucauld, outras apenas cita e está colocando num contexto. Também os póstumos desse período, investigar a Aurora, investigar a Gaia Ciência, né, que também são obras que Nietzsche traz, La Rochefoucauld, mas não trata-se somente enfim, percorrer essas recorrências, mas na verdade já estou levantando certas hipóteses que eu tenho de trabalho. Por exemplo, na primeira etapa, eu penso que são anotações iniciais que Nietzsche faz de La Rochefoucauld, em 1876, né? Isso vai se refletir com o mesmo teor na obra publicada. Já com relação ao período de Aurora, eu penso que ali Nietzsche tem uma ruptura já com La Rochefoucauld, então estou investigando isso. No período da Gaia Ciência, me parece que já não é somente uma ruptura, um afastamento, mas propriamente Nietzsche já começa a se tornar crítico, e depois ele vai partir para uma espécie de superação de La Rochefoucauld. Realmente ele não vai mais, por isso que ele vai se tornar, ele vai dar o passo de moralista para imoralista. Então isso está em investigação, são hipóteses de trabalho, né, a serem testadas no conjunto desses escritos, tanto das obras publicadas, a obra preparada para publicação. Bom, para fazer esse trabalho, evidentemente, não basta, vocês sabem, como pesquisadores, ir aos textos, né, dos autores. Já fiz um levantamento prévio aqui da fortuna crítica. Então, no caso de Nietzsche, evidentemente não em La Rochefoucauld, ainda por uma questão de tempo, mas no caso de Nietzsche já um levantamento, por exemplo, até onde eu pude investigar, um primeiro texto publicado de 1979, nos Estados Unidos, de Brandon Donnellan, justamente titulado Nietzsche e La Rochefoucauld, né? Uma importante revista de estudo, quer dizer, faz parte é uma revista da Associação de Professores Americanos que ensinam alemão, né? Que são professores de alemão, The German Quarterly. Então, o Brandon ele publica esse texto. Em 1986 a gente tem uma outra pesquisa, as metamorfoses na questão dos aforismos franceses, a questão em La Rochefoucauld e Nietzsche, também publicado pela Universidade de Illinois, pela Marion Faber. Um outro texto que surgiu, em língua francesa, por Margot Kruse, em 2003, La Rochefoucauld na Alemanha, sua recepção por Schopenhauer e Nietzsche. Um texto publicado pela De Gruyter, né, faz parte de um livro maior. Um outro texto, esse em alemão, né, a tradução a gente poderia traduzir como o moralista como arqueiro, justamente essa ideia do moralista que acerta no alvo, né? Nietzsche e La Rochefoucauld, um texto de Karl-Heinz Stierle. Em 2016 também vocês vejam que esses textos surgem em 2016, tal como uma própria tradução, acabei falando das traduções ali, falei da primeira de 39, mas não falei daquela que veio em 1994, pela Leda Tenório da Mota, e de uma terceira que apareceu em 2014, pela Companhia das Letras, com a tradução da Rosa Freire de Aguiar. Por que em 2014? Por que aparece essa tradução em 2014 no Brasil, aparece em 2016 textos sobre a relação, né, do La Rochefoucauld e Nietzsche La Rochefoucauld? Porque em 2013 a gente estaria 400 anos de La Rochefoucauld, né, do seu nascimento, então exatamente se teve em vários lugares, né, uma espécie de comemorações e reflexões em torno da obra de La Rochefoucauld. Então a gente tem uma série de textos que certamente surgiram depois, 2016, talvez por um delay nas pesquisas, né, o tempo de publicação e tal, mas esses textos voltaram a aparecer. E aqui no Brasil a gente tem um texto, eu diria um primeiro texto um pouco focado na questão de Nietzsche e La Rochefoucauld, com o subtítulo O Moralista como Psicólogo, né, publicado aqui na Revista Ética, por parte do professor e pesquisador Gelson Oliveira. Então, fazer um percurso de passagem por essa fortuna crítica,
Evidentemente que, em relação ao texto do Gelson, tem alguns elementos que eu posso adiantar, por exemplo, que ele traz a questão cito, por exemplo, né, aqueles capazes de praticar a observação psicológica, que seria o método adequado para alcançar a origem fisiopsicológica dos sentimentos morais. Me parece, o texto do Gelson me parece um texto absolutamente interessante, traz muitas referências, mas tem pontos que talvez eu tenha que discutir, né, no meu próprio texto, assim, se, por exemplo, essa questão da origem fisiopsicológica em relação aos sentimentos morais, a gente já pode trazer, por exemplo, para pensar a questão de humano demasiado humano, no momento em que esse conceito de fisiopsicologia, ele ainda não surgiu no texto de Nietzsche, embora o próprio Gelson coloque no momento, né? Bira, desculpa, esse elemento. Sim. Só para o nosso controle, passaram já os 10 minutos. Então, vamos encaminhar. Bem, essa é uma das pesquisas, então, Nietzsche, a questão de La Rochefoucauld a Nietzsche, moralismo e moralismo, né? Essa pesquisa, então, está em curso. Depois tem uma pesquisa aqui que já está na sua etapa final, que diz respeito à ampla pesquisa que se faz sobre Nietzsche no Brasil. A gente tem o Sembra, pesquisadores aqui no GEM que também produzem nessa direção. E essa pesquisa eu concluí, agora ela está na fase de revisão e que trata-se de... eu fiz um trabalho sobre a primeira tradução a primeira antologia publicada no Brasil das obras de Nietzsche, né? Ela é feita, ela fica pronta em 42, mas ela só vai ser publicada em 49. 42 por causa da morte do seu autor Alberto Ramos. Fiz uma edição, a gente pode dizer uma edição crítica, talvez, ou pelo menos anotada e revisada. Desculpem, vou tomar uma água. E a partir da edição do Colle Montinari, né? Então isso está em vias de publicação aqui pelo Departamento de Filosofia na coleção do NEPFIL. Enfim, é uma edição comemorativa, né? 71 anos após, né, a primeira edição. E ainda por fim, agora estou sempre trabalhando num texto também, que diz respeito à pesquisa em torno dos ditirambos de Dionísio, uma pesquisa que eu tenho há bastante tempo, e também tenho retomado essa pesquisa relativa a esse momento final da produção nietzschiana, né? Então é isso. Desculpem se já estou invadindo o tempo, mas muito obrigado. Eu te agradeço também. E aí, se não for falar mais do que o necessário, por causa do tempo, e também deixar as questões fluírem, eu aproveito o ensejo e já também falo, lembro ao Rubira que talvez pudesse ser interessante, no caso do Humano, na segunda parte de Humano Demasiado Humano, Nietzsche lembra de uma passagem onde ele lembra do La Rochefoucauld, mas também de outros moralistas, o Chamfort, certamente ele menciona o La Bruyère, acho, lembrando-lhe, dizendo que se eles tivessem feito seus textos em grego, os gregos teriam compreendido completamente, e que, na verdade, eles se colocariam, digamos, como clássicos, de uma maneira diferente daquelas que talvez eles pudessem ser compreendidos. Então, esse lado escuro da moral, talvez fosse interessante ver também como os gregos, talvez, né, representariam isso para, de alguma maneira, fazer sentido o que Nietzsche diz ali, né? Esse é um lado dionisíaco, o lado dos gregos, que os moralistas recuperam de alguma maneira. Não sei se o Rubira... não foi bem uma pergunta, né, Rubira? Foi só me ocorreu, né? Não, eu acho que conecta, inclusive, com o tema, né, dos antigos no João. Mas é isso, é uma passagem de Humano Demasiado Humano, sessão 214, né, em que ele, de fato, ele fala desses seis moralistas, né, que estão à altura da antiguidade. Mas o Nietzsche ele diz que o que eles fazem, ele mesmo, Nietzsche, não sabe exatamente definir assim de uma forma precisa, mas ele diz que são autores que são capazes de instigar a pensar, despertar pensamentos, né? Já a especificidade dos moralistas franceses, né? E alguém até perguntou aqui eu vi no YouTube ali, qual é a especificidade desses moralistas, no caso, né? Para eles acertarem no lado escuro da natureza humana. Ora, essa especificidade é justamente a observação psicológica. É isso que o Nietzsche reclama, né? Logo no início
da segunda parte de Humano Demasiado Humano, que ele diz: nós precisamos voltar a observar psicologicamente, porque essa observação psicológica profunda é aquela que vai para além da aparência da virtude, por exemplo, de uma certa pessoa. Ela é capaz de enxergar num certo comportamento justamente uma aparência de uma coisa, mas que na verdade revela um grande vício, ou o contrário. Então, a capacidade de observação psicológica é o núcleo, né, do que fazem esses moralistas ao fazerem essa anatomia da moral. Né? Um pouco isso. Obrigado também pela questão. Obrigado, Rubira. Então, dando continuidade aqui à sessão, essa mesa, a última disposição, eu convido, então, o colega André Itaparica, quem eu digo também que é um prazer, né, André, ainda que à distância, aí, esse nosso encontro, e que vai expor a sua pesquisa, cujo título é Aspectos Cognitivos da Consciência Moral em Nietzsche. Então, André, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Bem, mais uma vez agradecer os organizadores. 25 anos do GEM. Não é? O que eu vou falar aqui é um pouco que eu estou planejando fazer no próximo ano, né? Se finalmente as questões burocráticas forem vencidas e eu conseguir um afastamento para isso, que é, de certa forma, sistematizar o que eu tenho feito nos últimos 10 anos, né? Podemos falar que são os temas relacionados à naturalização da moral, a genealogia e, mais recentemente, também, que há um tempo atrás também, Freud e tal, algo que nós podemos chamar de filosofia da mente. De forma mais específica, né, seria um escopo maior, de forma mais específica, e vamos dizer, burocraticamente documentada, eu vou tentar tratar no próximo ano de um tema muito específico, que são os aspectos cognitivos da psicologia moral de Nietzsche. Não é? Esse trabalho se deu pelo fato de que, recentemente, eu vi que havia uma maneira interessante de compreender e de articular a narrativa que Nietzsche faz da consciência no sentido cognitivo e a consciência no sentido moral, né? Que em alemão é muito bem, né? Está muito claro, Bewusstsein e Wissen. Então, eu vou apresentar aqui o que seria esse tema para vocês entenderem, não é? São temas que, curiosamente, pelo menos né? Pelo que eu vi, não têm sido articulados, de forma muito constante. Então, aspectos cognitivos da consciência moral em Nietzsche. A filosofia da psicologia de Nietzsche sempre recebeu particular atenção dos comentadores. Até recentemente, grande parte dessa literatura dedicava-se à crítica de Nietzsche ao dualismo, à concepção substancial de sujeito e ao livre-arbítrio, além de realizar uma aproximação com a obra de Freud e procurar as origens da teoria dos impulsos na tradição romântica e na filosofia da vontade schopenhaueriana. Em termos propositivos, apontava-se para a ideia de subjetividade como multiplicidade de impulsos psicofísicos como uma resposta de Nietzsche à psicologia racional moderna. Nos últimos anos, multiplicaram-se os trabalhos sobre a filosofia da mente em Nietzsche, que se tornou, assim, um dos temas mais profícuos e debatidos atualmente na bibliografia secundária. O papel central nessa discussão é desempenhado pela hipótese nietzschiana do surgimento da consciência, em seu sentido epistêmico, Bewusstsein, que apresenta grande consonância concorrente da filosofia da mente contemporânea, sobretudo vamos dizer, de linhagem analítica. Devido ao seu anticartesianismo, né, Cassan aponta 3 aspectos do anticartesianismo contemporâneo que eu acho que estão de acordo com o que Nietzsche faz, que é a crítica ao dualismo substancial, crítica ao individualismo, ou seja, a ideia de que a mente é capaz de produzir suas representações sem nenhum tipo de contato exterior a ela própria, e ao acesso privilegiado em primeira pessoa, ou seja, a ideia da possibilidade de uma linguagem
privada. Bem, no âmbito da psicologia moral, há também uma crescente sofisticação dos estudos nietzschianos. A esse respeito, há trabalhos importantes sobre a consciência moral, Gewissen, assim como consonâncias entre as hipóteses genealógicas de Nietzsche e teorias filosóficas e científicas atuais. Já a relação entre o conceito de Bewusstsein e Gewissen é assunto esporádico na literatura secundária. Não é? Normalmente, trata da noção de consciência, como está presente, por exemplo, no Gás Ciência 354, do Gênio da Espécie, e, por outro lado, também excelentes estudos sobre a consciência moral, tal como aparece na segunda dissertação da Genealogia da Moral. Mas eu acho que dá para articular esses dois conceitos, porque é a minha tese central que, para a formação da consciência moral, foi necessário que o homem desenvolvesse uma série de habilidades cognitivas. E, para isso, claro, a noção de consciência como autoconsciência faz parte desse processo. Já a relação entre o conceito de Bewusstsein e Gewissen, né, consciência epistêmica, cognitiva e consciência moral, é assunto esporádico na literatura secundária. Matthias Risse, por exemplo, associa a má consciência ao surgimento do âmbito da interioridade mental. Está claro, eu vou citar isso na Genealogia da Moral. Katsafanas, por sua vez, descreve o processo pelo qual a má consciência é articulada conceitualmente como culpa. Segundo esse caminho ainda pouco explorado, acho eu, pretendemos articular, a partir de uma leitura naturalista de Nietzsche, suas teses sobre consciência epistêmica e consciência moral. Significa, assim, traçar a origem natural dessas faculdades e a relação entre elas. A hipótese central é a de que os textos de Nietzsche autorizam identificar as capacidades cognitivas que permitiram o desenvolvimento da consciência moral. No âmbito da consciência em sentido epistêmico, intentamos perseguir as seguintes teses, mais ou menos consensuais na pesquisa Nietzsche. 1. A grande maioria dos processos mentais são inconscientes, mais efetivos, o que rompe com a tese moderna da identidade entre o mental e o consciente, não é? Com a rara exceção que Nietzsche também trata de Leibniz. 2. Os estados conscientes são resultado de uma interpretação tardia e se caracterizam por um fenomenalismo similar ao fenomenalismo do mundo externo, né? Isso, então, contra, né, a primeira tese de Nietzsche, então, rompe com a ideia fundamentalmente cartesiana da identidade entre o mental e o consciente, né? A segunda, que é a tese do fenomenalismo do mundo interior, rompe com a ideia do acesso privilegiado do sujeito aos seus próprios conteúdos, como se esses conteúdos fossem transparentes ao sujeito. Não é? E 3, a autoconsciência é produto de relações sociais e, portanto, é dependente de uma linguagem mediada socialmente. Isso contra a ideia da independência do mental e da possibilidade de uma linguagem privada. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, sim, que tinha um microfone aberto. Fiquei na dúvida se era um microfone ou vozes que eu já estava ouvindo aqui dentro da minha cabeça. Bem, e 4, há um contínuo entre o inconsciente e a autoconsciência, né? Contra a concepção de uma instância central da consciência, e para isso eu vou trabalhar com a ideia justamente de que há níveis de consciência que vai do inconsciente propriamente dito até a autoconsciência, ou seja, a consciência já mediada linguisticamente dos meus conteúdos mentais. Já no âmbito da consciência moral, a hipótese genética de Nietzsche é bastante conhecida, embora haja disputa em como compreender e organizar a narrativa presente no segundo tratado da Genealogia da Moral. Nietzsche defende que a consciência moral surge da introjeção de impulsos agressivos. A sua exteriorização é impedida em nome da preservação de um grupo já organizado que estabelece regras internas, punindo aqueles que não as respeitam, por se constituir como ameaça para a coesão e perpetuação do grupo.
Sob a pressão dessa forma primitiva de comunidade, a violência, que antes seria externada contra o semelhante, passa a ser internalizada, formando assim o que a gente chama de má consciência animal. Esta nasce como um mal-estar, como a violência contra o próprio indivíduo, já que sua exteriorização pode resultar em punição, em castigo, por quebrar as regras impostas pelo grupo, tendo ele de pagar com sofrimento o desvio da conduta. Depois de uma longa história que começa pela relação proto-jurídica entre credor e devedor, passando pelas diversas transposições que essa relação sofre, a má consciência animal é, enfim, interpretada pelo sacerdote ascético como pecado. Forma-se assim a consciência como consciência de culpa, instância interior de avaliação moral das ações e pensamentos humanos. Ora, é justamente nesse processo da interiorização da agressividade, a má consciência animal, né, que tem um efeito importante. Com ela, né, se inicia também, né, no bicho-homem, né, uma vida interior, espiritual. Nesse momento, nasce algo como uma consciência cognitiva, a partir de cujas habilidades abrirá espaço para uma consciência moral. A esse respeito, então, eu cito duas passagens importantes da genealogia da moral, que é justamente quando nós encontramos, por assim dizer, essa interseção entre a noção cognitiva de consciência e a noção moral de consciência. A narrativa da consciência moral. Né? Diz Nietzsche, primeira citação, Genealogia da Moral 2.1, para poder dispor de tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem aprender a distinguir o acontecimento casual do necessário, a pensar de maneira causal, a ver e antecipar a coisa distante como sendo presente, a estabelecer com segurança o fim e os meios para o fim, calcular, contar, confiar. A segunda citação é: o mesmo que deve ter sucedido aos animais aquáticos quando foram obrigados a tornar-se animais terrestres ou perecer, ocorreu a esses semi-animais adaptados de modo feliz à natureza selvagem, à vida errante, à guerra, à aventura. Para as funções mais simples sentiam-se canhestros. Nesse novo mundo, não mais possuíam seus velhos guias, os impulsos reguladores inconscientemente certeiros. Estavam reduzidos, os infelizes, a pensar, inferir, calcular, combinar causas e efeitos, reduzidos à sua consciência, Bewusstsein, estou acabando, ao seu órgão mais frágil e falível. Essa é a genealogia da moral 6. Então, para terminar, né? Então, trata-se aqui, evidentemente, né, do surgimento de uma consciência epistêmica e do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, apenas para encerrar, e como indicação, quais seriam essas habilidades cognitivas que foram importantes para o surgimento da consciência moral? Temos 4, né? Observar regularidades, memorizá-las e antecipar eventos. 2, compreender os eventos como relações causais. 3, refletir sobre os próprios estados mentais. E 4, atribuir estados mentais aos outros. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado minimamente claro qual é a minha proposta de trabalho atual. Tá bom? Então, obrigado. Obrigado, André. Bom, me ocorreu algo também. Eu queria parabenizar nesse trabalho, eu acho que é muito instigante, né, André? É um trabalho muito, muito rico, né? Essa passagem da construção, né, digamos, não vou dizer social, né, mas coletiva, gregária da causalidade moral, no caso, mas também que passa por uma espécie de construção individual das conexões causais ou da ordem causal do mundo. Mas aí, essa ideia de uma espécie de repetição dessas expectativas em relação a algumas conjunções da realidade é muito Hume, né? Olha, Nietzsche, de fato, se aproxima muito de Hume quando ele vai tratar da noção de causalidade em termos epistêmicos, né? Embora ele ache que, né, tem um fragmento famoso que ele diz que não é o hábito de observar os mesmos eventos, mas já é o hábito de organizar linguisticamente os mesmos eventos, da mesma maneira, já tendo como pressuposto
o agente como um sujeito da ação e causa de uma determinada ação. Mas o ponto que eu quero tratar é anterior, quer dizer, é como, né? Eu acho que nós podemos encontrar isso na narrativa de Nietzsche, como Nietzsche vai descrevendo, a partir do processo da interiorização da agressividade, que é o surgimento da consciência moral animal, que ainda vai se transformar na má consciência, ou na consciência de culpa, né? lá no final da segunda dissertação, mostrar como um ponto fundamental dessa interiorização da agressividade é o surgimento de uma própria interioridade humana. Quer dizer, para Nietzsche, os homens, até aquele momento, eram animais sem a menor interioridade. E ganhar uma interioridade significa, então, paulatinamente, não é? E adquirindo certas faculdades cognitivas. Dentre elas, uma faculdade que, quer dizer, para Schopenhauer, por exemplo, é uma função do entendimento e, portanto, está presente em vários animais, seria a própria causalidade. Não é? É você saber, né, um animal, não é? Um animal não humano é capaz de inferir inconscientemente a causas e efeitos. Não é? Então, a ideia é ver como esse tipo de processo, por exemplo, de identificar o que seriam causas e efeitos, não é? Isso vai gerar, no futuro, uma ideia de responsabilização, por exemplo. Não é? Mas, para isso também, não é? Outra faculdade cognitiva muito importante é o que os psicólogos cognitivistas chamam de uma teoria da mente, ou seja, que a gente chama em filosofia de outras mentes, ou seja, a capacidade de compreender o outro também como agente intencional. Só que, para isso, você já tem que ter justamente a ideia de que há relações de causa e efeito, que são necessárias, ou seja, que não apenas se repetem, não é? Mas aparecem como necessárias, não que sejam efetivamente necessárias. Nisso aí, Nietzsche concorda com Hill. Não é? Elas não são necessariamente... a causalidade não é um tipo de relação necessária. Né? É um tipo de relação, para Nietzsche, interpretativa, a partir da qual o homem interpreta os eventos no mundo. Mas, só para voltar à sua questão, sim, nesse caso, Nietzsche também não veria, como acontece em Hume, né, uma ideia de causalidade como sendo metafisicamente necessária, embora a interpretação equivocada de vê-la como necessária é importante para a gente não só atribuir, não é, um sentido às nossas ações, mas atribuir um sentido em relação às ações dos outros e criar expectativas a partir disso. E aí vai ser um papel muito importante que o castigo, não é, terá nesse processo, nessa mnemotécnica. Então, a minha ideia é destrinchar, não é, de forma também, vamos dizer, bastante criativa, por assim dizer, né, quer dizer, construtiva, né, construtivista, quer dizer, né, reconstruir esses argumentos, muitas vezes por elementos que estão implícitos em Nietzsche, mas que dão muito sentido a esse processo, né, de uma constante, por assim dizer, uma constante sofisticação das habilidades cognitivas humanas que servirão de base, não é, para a ideia de consciência moral. Isso tendo como origem, não é, a ideia de consciência moral animal, como está presente na segunda dissertação. Eu brinco que esse projeto é uma espécie de experimento genético. Eu pego o Gaia Ciência 354 e enxerto na segunda dissertação, entendeu? E vejo qual é o resultado.
Legal, obrigado, André. Acho que a gente ainda tem um tempinho. Ô, André, você tem uma pergunta também. Você vai... Professor Fernando, com licença. Oi. Tem uma pergunta do YouTube para o professor Itaparica. Pois é, o que eu vou fazer agora é expor a pergunta. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado, João. Então, André, você não pense que vai respirar muito tempo ainda não. Há uma questão aqui do Alexandre Figueiredo Santana, ele escreve, eu vou ler, né? Na primeira dissertação da genealogia, Nietzsche traça uma distinção física entre forte e fraco, e aponta que o ressentimento no forte resulta em uma ação reativa, não num simples atavismo passivo atribuído ao fraco, que produzirá moral do fraco. A consciência moral é resultado dessa moral do fraco? Essa é uma pergunta. São duas perguntas. A primeira é essa: a consciência moral é o resultado dessa moral do fraco? A segunda pergunta, eu continuo: a má consciência animal é, então, o processo de adoecimento da sociedade, independente de se tratar de forte e fraco fisicamente? Já outro nível, né? A pergunta já enfim, são duas perguntas, né? Mas só, no final, o Alexandre faz a seguinte observação, só consegui acompanhá-lo, infelizmente, não sei se infelizmente é porque deixou de ver os outros ou porque calhou que, infelizmente, logo na hora do professor Itaparica, ele foi ver. Não, estou brincando, eu sei o que ele quis dizer. Bem, olha, eu vou tentar responder de uma forma muito rápida isso daí, que talvez esclareça muito o que está presente nessas perguntas, né? Eu acho que todas as perguntas, não é, acabam pensando que a segunda dissertação, não é, deve ser entendida como a continuação da primeira, não é? Se nós formos pensar na historinha que Nietzsche conta lá, cronologicamente, a segunda dissertação é anterior à primeira. Não é? Então, é na segunda dissertação que nós vemos um processo de hominização, né? No processo de hominização, né? A má consciência animal é muito importante. E só muito depois que nós podemos falar do surgimento de certos impulsos, não é, reativos, né? Que seria a forma fraca de se expressar. Então, na realidade, eu acho que dá para fazer uma leitura, é uma leitura muito interessante, tem um livro recente lançado, não me lembro o nome do autor agora, né, do livro, mas que ele é um dos poucos textos que procura ver o ressentimento na genealogia da moral como um todo, porque o ressentimento, de fato, tem um papel em cada dissertação. Mas devemos entender o seguinte: a má consciência animal é o ponto de partida da hominização. Então, a má consciência animal e a má consciência enquanto consciência de culpa são duas coisas bastante distintas. Uma está no início do processo, outra está no final. Isso está na primeira dissertação, e compreendendo o final da primeira dissertação que a gente vai poder entender o ressentimento, que será, aí sim, o tema central, não é? Da primeira dissertação. Então, não é? Nós começamos da segunda, o final da segunda, de alguma maneira, que aponta para o que é descrito na primeira. Não é? Eu sempre brinco que, se eu fosse fazer um comentário sobre a genealogia, eu começaria pela segunda, né? Porque, cronologicamente, ela é anterior e explica muito do que, não é? Porque na primeira dissertação nós já temos sociedades, nós já temos, não é, organizações sociais, nós já temos grupos, tipos, né? No início nós temos o que Nietzsche fala, né? Ele está falando de Haupttier, né? Semi-animalia, são semi-animais ainda ali. Então, eu disse que ia ser breve, acabei não sendo, mas eu acho que, tomando essa ideia de que, cronologicamente, a segunda dissertação é anterior à primeira, eu acho que muitas dessas questões, muitas dessas dúvidas apontadas aqui pelo Alexandre serão dirimidas. Ok, obrigado, André. Uau, ok.
Bom, eu estou atento aqui ao modo não bergsoniano do tempo, para dar continuidade, então, ao nosso itinerário, que ainda há água para correr até o moinho do encontro.